Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Vamos lá para mais uma aulinha. Pegue lá o seu livro integrado e vamos lá. Abra na página 275, nós vamos estudar até a página 277. E nós vamos falar aí sobre datas comemorativas. É isso mesmo, vamos falar sobre as datas comemorativas. E a primeira dela, nós vamos falar aí sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, certo? Então, a data aí comemorada, né, escolhida, na verdade, para se comemorar o Dia do Livro Infantil é 18 de abril, certo? Por que 18 de abril? Aconteceu alguma coisa? Muitos livros foram escritos? Não. Essa data ela foi escolhida em homenagem a um escritor, né, muito conhecido, que escreveu muito, tanto para adulto quanto para crianças, que é Monteiro Lobato, certo? Então, olha lá, 18 de abril foi escolhido para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil em homenagem a José Bento Monteiro Lobato, que nasceu em 18 de abril de 1882. É por isso que a data, né, de 18 de abril foi escolhida como o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem a esse grande escritor. Né, Monteiro Lobato é um dos principais escritores da literatura infantil brasileira. Ele escreveu muitos livros para crianças e também para adultos, certo? O seu livro mais famoso aí, né, mais conhecida, sua obra aí bem conhecida, todo mundo conhece, é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Quem nunca viu, né? Quem nunca assistiu? Então, o livro, inclusive esse livro dele, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi transformado, né, em desenho durante muito tempo, com personagens famosos como a boneca de pano, Emília, a Narizinho, né, o Pedrinho. Então, nós temos lá um porco falante, né, uma espiga de milho, a Dona Benta. Então, nós temos aí vários personagens, que esse livro é um dos mais conhecidos de Monteiro Lobato, né? Fala aí das aventuras que esses personagens aí tiveram, certo? Além de ser uma atividade prazerosa, ler é muito importante para a nossa formação. Por meio da leitura somos convidados a conhecer novos mundos, novas pessoas, novos costumes. Então a leitura ela é primordial, ela é essencial para a gente, né, para todo mundo. É através da leitura que eu melhoro a minha fala, eu aprendo a falar corretamente, é quando eu leio. Eu aprendo a escrever corretamente quando eu leio. Então, olha só, além de ser algo divertido, né, quando você consegue ler e compreender aquilo que você está lendo, um livro legal, você vai ler e depois você não vai querer parar, você vai continuar, né? Então, a leitura pra gente, ela é essencial. É através dela que eu vou melhorando tudo, né? Então eu vou aprender a falar corretamente, como eu disse, né? Eu vou aprender a escrever, eu vou conhecer novas palavras, né? Então a leitura é algo essencial pra gente, que está aí aprendendo todos os dias, né? Vocês aprendem comigo, eu também aprendo com vocês, né? Quando nós estamos na sala de aula, porque na sala de aula a gente só não ensina, a gente como professor, a gente também aprende com vocês, porque vocês têm coisas também para passar pra gente, né? Uma história que você viveu, um livro que você leu, né? Então, a leitura ela é muito importante, certo? E aí nós temos uma atividadezinha aí, né? Complete as frases abaixo, e nós temos A e a alternativa B, né? E a questão número 2. Então nós vamos lá responder essas questõezinhas, mas nós vamos falar de uma outra data aí, certo? Nós vamos falar agora sobre o Dia do Indígena, ou o Dia do Índio, né, como você preferir,
né, esses povos que já estavam aqui, né, quando os portugueses chegaram no Brasil, né, o povo, essa terra, né, ela já era habitada, esse continente já era habitada por um povo, né, e esse povo aí era os índios, né, haviam a sua cultura, a sua religião, né, eles já estavam aqui quando os portugueses aqui chegaram lá em 1500, tá? Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram nessas terras milhões de pessoas nativas. Nativas, por que nativas? Porque já estavam, eram natos daqui, já moravam, nasceram aqui, né? E eles estavam organizados em vários grupos, cada qual com seus costumes, sua cultura, certo? Os indígenas que habitavam o Brasil viviam da caça, da pesca, da agricultura, né, do plantio do milho, do feijão, da abóbora, do amendoim, da batata doce, da mandioca. E com a chegada dos portugueses, suas terras foram tomadas e eles passaram a ser escravizados para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar. Então esses povos, quando os portugueses chegaram aqui, esses povos já estavam. Eles tinham a sua cultura. Inclusive nós herdamos desses povos, né, culturas, pegamos deles pra gente, né? Como assim? Por exemplo, nós pegamos algum costume. O costume de tomar banho todos os dias, por exemplo, veio da cultura indígena, né? Comer, por exemplo, farinha, ela veio da cultura indígena. Então nós adquirimos, né, pegamos da cultura indígena para a gente, né, algumas coisas que às vezes a gente nem sabe, né? A gente nem sabe que a gente herdou deles. E o tomar banho, né, todos os dias da cultura indígena e, por exemplo, a farinha de mandioca, né, e outras coisas, a gente pegou também da cultura indígena, certo? Mas aí esse povo aqui, ele era livre, né, vivia aí na floresta, e quando os portugueses chegaram aqui, eles precisavam de mão de obra, né, precisavam aí de pessoas que conhecessem a terra, e ali, de certa forma, eles pegaram, né, esse grupo de pessoas que moravam aqui e tentaram, alguns, né, foram escravizados, outros resistiram, acabaram morrendo, né, fugiram, né, mas quando os portugueses chegaram aqui, né, acabaram escravizando aí alguns povos indígenas para que eles fizessem aí o cultivo, né, da cana-de-açúcar, que foi um período que ocorreu no Brasil, que foi o período onde os portugueses trouxeram, né, para o Brasil negros para ser escravizado, para usar como mão de obra escrava, e também escravizaram alguns índios, né, para que eles fizessem aí esse trabalho braçal. Atualmente, de acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né, a população indígena brasileira é de a população brasileira indígena é de 896.917 pessoas que vivem nas áreas rurais. Elas vivem mais nas áreas rurais do que nas áreas urbanas, certo? Então, hoje, né, esse grupo indígena ele já não vive mais só, né, isolado. Ainda existem grupos indígenas no Brasil que não têm contato com a pessoa branca, né, que eles dizem que somos nós, né, somos brancos, que eles vivem isolados, mas grande parte deles não. Alguns já vivem aqui nas áreas urbanas, mas a grande maioria está concentrada aí nas áreas rurais, né, em terras que foram realmente reconhecidas, né, e foram separadas como terra indígena, são áreas protegidas, certo? Então, por exemplo, no estado do Amapá, o estado do Amapá foi o primeiro estado, né, a ter toda a terra indígena demarcada, né? Ou seja, toda a terra ali que foi dito, olha, essa terra aqui é terra indígena, então ela foi demarcada, dizendo, olha, aqui ninguém entra, aqui ninguém pode mexer, é terra indígena. Então o estado do Amapá, ele foi
é o primeiro estado a ter toda a terra indígena demarcada, certo? Então, para homenagear esses povos e valorizar a sua cultura, comemora-se no dia 19 de abril o Dia do Índio, certo? É muito importante que a população indígena brasileira seja respeitada. Por isso, a cultura de cada povo ela deve ser transmitida para as gerações futuras, tanto por meio das escolas como dos mais velhos. Ou seja, uh, esse povo ele faz parte da construção do nosso povo, do povo brasileiro, né? O nosso povo ele é construído aí, ele foi constituído de junção, né, de povos, né, africanos com índios, africanos com europeu, europeu com índio, e aí que formou a população brasileira. Então, por isso, nós valorizarmos, né, e mantermos vivos essa tradição e ensinar isso nas nossas escolas, né, que as nossas crianças saibam aí da importância desses povos para a construção da nossa sociedade, certo? E aqui no nosso Amapá, né, nós temos algumas tribos indígenas, né, que ainda permanecem aqui, e nós colocamos algumas aí, e uma delas é os galibis, os caripunas, os palicur, os uaiampis e os galibi marworno, né? Esses são alguns grupos que residem no estado do Amapá, né? Que vivem mais ali para Laranjal do Jari, né? Para o Oiapoque, é para lá que ficam mais concentrados esses grupos, certo? E a gente tem aí, né, alguns povos que viveram aqui durante o período, né, de 1500, havia, né, outros povos aqui. E a gente tem um mapa na nossa atividade com uma legenda de povos indígenas brasileiros que estavam aqui em 1500, né, e que ainda permanecem, né? Então, no primeiro mapa diz povos indígenas brasileiros que estavam aqui em 1500. Então, no estado do Amapá, nós tínhamos aqui os aruaques, eles já estavam aqui, né? Os aruaques e também os caripá, né? Eram povos que já estavam aqui no estado do Amapá, né? Pelo menos que está registrado aqui no nosso material. Mas esses que estão aí na nossa imagem, né, os galibi, os caripunos, os paliqui, os wayampi, eles são tribos que ainda existem no nosso estado, certo? Então, dia 19 de abril é o dia que nós comemoramos o Dia do Índio, né? Então aí é esse povo importante para a nossa cultura, certo? E nós devemos aí valorizar as culturas, né, das tribos indígenas, cada um tem a sua, certo? Então, qual é a data, né, que comemoramos o Dia do Índio ou o Dia do Indígena? Dia 19 de abril, certo? Então, a nossa aulinha de hoje foi essa. Nós temos aí também uma questãozinha aí para a gente resolver, né, com 3 alternativas. E essa foi a nossa aula de hoje. Desejo para vocês um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.